inicialmente, eu quero agradecer vocês, educadores, a disposição de ouvir sobre a coleção História, Sociedade e Cidadania. A nossa coleção é organizada em unidades e cada unidade tem uma página de abertura que visa contemplar os conhecimentos prévios dos alunos, aquilo que os alunos já sabem ou imaginam saber sobre o assunto. Por exemplo, abrimos a pré-história com uma cena da Era do Gelo, né? Um filme que muitas crianças no Brasil todo já assistiram. Era do Gelo 1, 2, 3. A intenção é trazer o aluno para a sala de aula, para o livro didático. Além das páginas de abertura de unidade, cada capítulo também tem uma página de abertura que tem o mesmo propósito, levar em conta os conhecimentos prévios dos alunos. Por exemplo, o mundo grego e a democracia, para ajudar o aluno a formar uma ideia do que pode ter sido a democracia direta criada pelos gregos, nós apresentamos uma foto onde as crianças erguem a mão para dizer que concordam e mantêm a mão junto ao corpo para dizer não. Então, uma cena comum na sala de aula para ajudar os alunos a formar a ideia de democracia direta, criada pelos atenienses. Posteriormente, nós trabalhamos com a democracia representativa, passado, presente. Outro exemplo, partimos de uma imagem do Maurício de Souza, da Mônica, né, para viajar até o Renascimento, né, Romeu e Julieta, Shakespeare. Precisamos de imagens significativas para uma aprendizagem significativa. Então vocês têm, pela indumentária é possível perceber um menino palestino e um menino judeu. A imagem é interessante porque ela aponta também para a possibilidade da paz, não é? Já que as guerras entre esses dois povos têm sido intermináveis. Da mesma forma, quando trabalhamos com os africanos do Brasil, partimos de personagens dignas de respeito e admiração, como o juiz Joaquim Benedito Barbosa e o intelectual geógrafo brasileiro Milton Santos, e de outros personagens que os alunos, com os quais os alunos têm intimidade via televisão, como por exemplo Lázaro Ramos, né, para interessá-los pelo estudo da entrada e do percurso dos africanos no Brasil. O texto principal, vocês vão perceber que o tamanho da letra é generoso e que o espaço ocupado pelas imagens é quase tão grande quanto o espaço ocupado pelo texto. Nós acreditamos na imagem como fonte para a construção do conhecimento histórico. Mas, para que o texto não se torne enfadonho, nós entremeamos com a sessão dialogando, que tem como objetivo permitir que o aluno se posicione, se coloque. Um exemplo, apresentamos um gráfico, não é, da depopulação no México, declínio da população mexicana, e abrimos um diálogo com o aluno, não é, para que ele interprete o gráfico. No tocante a atividades, nós entendemos de produzir 2 blocos de atividades. O primeiro bloco, para ajudar o aluno a fixar conhecimento, consolidar conceitos, e um segundo bloco para aprofundar o conhecimento. Nesse primeiro bloco, trabalhamos com os comandos caracterize, explique, relacione e assim por diante. No segundo bloco, as atividades de aprofundamento. Um exemplo, usando materiais com lápis de cor, canetinha, giz de cera, crie a sua própria versão das obras de Debré. Essa atividade pode ser feita junto com a área de artes, não é? E de português. Enfim, dessa maneira a gente vai trabalhando história, artes e português
ao mesmo tempo. A imagem como fonte é uma seção fundamental na nossa coleção. As fontes orais, as fontes escritas, as fontes imagéticas e as fontes da cultura material, não é? São trabalhadas ao longo de toda a coleção. E a imagem como fonte visa dois propósitos: a educação do olhar e o estímulo à escrita a partir da imagem. Por exemplo, essa imagem interessantíssima do Belmonte Benedito Bastos Barbosa, produzida nos anos 30, apresenta as várias faces de Getúlio Vargas. Podemos apresentar essa imagem para introduzir a aula sobre o tema, perguntando aos alunos, por exemplo, por que ele está tão sorridente em 1930 e tão bravo em 37? Por que ele está com esta cara em 1932? Né? Por que em 34 ele volta a sorrir? Enfim, a gente apresenta a imagem, ouve os alunos, suas hipóteses, né? Depois trabalhamos o assunto e retomamos a imagem para, não é, verificar e consolidar a imagem como síntese da era Vargas. Um outro exemplo é essa imagem, uma foto de 2003 no Afeganistão. Crianças afegãs que acabaram de ter as pernas amputadas. Estavam brincando num território minado e suas pernas foram pelos ares. Apesar disso, são crianças e estão sorrindo, o que confere uma dramaticidade maior ainda à imagem. O propósito do trabalho com essa imagem é educação do olhar, por um lado, e por outro, difusão da cultura da paz. E, por vezes, a gente tem que mostrar uma imagem dura para difundir a cultura da paz. Mostrar como a guerra deixa mutilados, órfãos, refugiados, desabrigados. Enfim, a guerra não é solução para os problemas humanos.